Fala pessoal, me chamo Felipe Wood, sou analista CNPI. Antes de mais nada, assim como a gente vem pedindo em todos os vídeos, eu peço para vocês deixarem algum comentário aqui embaixo se tiver alguma crítica, alguma dúvida ou até mesmo alguma sugestão, alguma informação relevante para análise, alguma empresa que vocês sugerem, tá? Estou sempre atendendo as sugestões aqui. Deixar seu like aqui, se inscrever no nosso canal e seguir nossa página no Instagram, tá? Hoje nós vamos falar sobre a JHSF3, tá? Código de negociação. A JHSF é uma outra construtora, tá? Assim como a gente falou aí da MRV, já falou da Mitre, já falamos de Lavi, de várias empresas. Então a gente vê que ela não é uma empresa que sofreu tanto aí, né? Uma empresa aí que voltada aí para o público que tem alta renda, tá até falando aqui, né? Então acaba que esse público sofre menos, né? Tem margens mais elevadas, mas a gente vê que o PL dela também não é muito esticado, não tem uma capitalização de mercado tão grande, né? A gente vê a MRV também, a capitalização de mercado assim por volta mais ou menos disso e tal, mas a gente vai dar uma olhada nos resultados, né? Aqui, como eu tinha visto no outro site, no Canguru da MRV, a gente vê aqui que tem a participação do majoritário, né? Que é a JHSF Participações, tem uma Research aqui, tem uma pessoa física e uma parte em Free Float, tá? Focado em desenvolvimento de shopping centers, operação de varejo e tal. Então ela é um pouco diferente, né? Tem incorporação, mas é um pouco diferente, né? Aeroportos executivos, gastronomia, hospitalidade, do que construtoras tradicionais, tá? Então, vendo aqui por volta do histórico, né? A gente pode ver que o histórico a gente vê que, como é uma construtora de alta renda, a gente vê que tem margens elevadíssimas, né? Então isso daqui já é um padrão muito bom. Até que por volta aqui de 48, 40, já são margens muito boas, tá? 39% é margem ok. A gente vê que tem uma oscilaçãozinha aqui no histórico. E aí, em consequência, as outras margens vai crescendo, né? A EBITDA também, por conta de uma parte de depreciação, tem muito imóvel. Resultado financeiro pesando um pouquinho, mas a gente vê que nem pesa tanto, né? E tende a melhorar isso aqui, né? Esse resultado aqui com a Selic caindo, e aí o margem líquida é absurda, né? Então a gente vê que é uma empresa aí de alto padrão, por isso que também não caiu tanto, né? Não sofreu tanto aí como a gente viu outras construtoras e tal. Mesmo assim, de 2020 para cá, teve uma leve quedinha, mas é uma empresa promissora, né? A gente viu que aqui para trás valia bem pouquinho, né? Quando foi listado, acho que foi listado aqui para trás, é isso? Deixa eu ver aqui se a gente consegue pegar o IPO aqui, data da IPO. Não, foi 2007, deve ter tido alguma reorganização acionária aqui. Mas a gente viu que a cotação deles valia pouco, mas aqui, ó, a margem bruta deles, ó, era bem menor, né? A gente vê por isso porque o mercado precificando ela um pouquinho para cima, né? A margem bruta subiu 20 pontos percentuais, é muita coisa, tá? E só de manter assim, uma margem aqui na faixa aqui de 60%, até 50%, já é uma margem excelente, tá? Então mesmo que ela venha a sofrer um pouquinho aí com inflação e tal, pode ter alavancagem operacional no futuro e, consequentemente, elevar suas margens operacionais, seu lucro líquido, tem a questão do endividamento, tá? Vamos dar uma olhada aqui no release de resultados. Como é uma empresa um pouquinho diferente das incorporadoras, né, construtoras tradicionais, ela não divulga aqui uma prévia, né, assim como as outras construtoras oriundas propriamente do setor, né. Aqui é receita bruta, resultado bruto, EBIT e tal, vendas de incorporação 416 milhões, vendas de shopping 41%, né, vendas de mesma em loja 37%. Então a gente vê que a empresa muito boa, né, de área média, de hospitalidade, cover médio, gastronomia, né, assim, bem diversificada, a questão do aeroporto, litros abastecidos no aeroporto. Então a empresa é um pouquinho diferente, né? Empresa líder no setor de alta renda, com atividade de desenvolvimento e administração de projetos multiuso únicos, inovadores, alta percepção de valor por parte de clientes, incorporação, shopping, varejo digital, hospitalidade e gastronomia, né? Seria aqui mais hotéis e tal, aeroporto executivo internacional. A questão aqui da incorporação, crescimento de 29%, né? Então a gente vê aí, mais uma vez, a gente vê crescendo até bem mais do que outras, né? Que a gente viu lá por conta desse alto focado em altíssimo padrão, né? Projeto composto por unidades residenciais e hoteleiras, né? Reserva Cidade de Jardim, em São Paulo. Até falando aqui do banco de terrenos. Complexo Cidade de Jardim. O projeto terá VGV de aproximadamente 4 bi, né? Então a gente vê mais ou menos em linha aí que a gente viu da Mitre, né, da Lavi, né, um VGV estimado aí mais ou menos em linha, mas eles conseguem uma margem bruta bem maior nessa parte de incorporação. Além do estoque dos projetos lançados, segmento com 15 imóveis residenciais de alto padrão, contratada anual, juntos, totalizam renda contratada anual de 18 milhões. E questão do shopping, varejo, né?
todos os shoppings da companhia, né? Então tem essa questão do shopping assim como a Multiplan, mas são shoppings de alto padrão, né? Shopping Cidade Jardim, Catarina Fashion Outlet, varejo digital, as varejo mais digital, 43%, hotéis de São Paulo e Rio de Janeiro, né? Então isso aqui também tende a retomar um pouquinho, né? A questão de hotel, lá fora também sofreu muito com a pandemia, tende a carnaval ano que vem e tal, a gente vê que tem Rio de Janeiro, São Paulo também, essas coisas aí vão alavancar cada vez mais. Então a gente vê que é uma empresa mais diversificada, né? A questão da gastronomia, impulsionada pelo forte fluxo dos restaurantes, também tende a aumentar, né? Normalizando aí essa questão, a pandemia ainda não acabou, mas pô, tá muito bem encaminhada. A questão do aeroporto, né? Eles têm aqui São Paulo, Catarina, Aeroporto Internacional. Um setor aí com margens mais apertadas, mas de repente resultados um pouquinho melhores, né? Por conta desse alto padrão. Aí aqui consolidado, né? Receita, a gente viu que para o segundo tri caiu um pouquinho a receita. Receita líquida, né? Mas eles controlando bem, né? O CPV, né? Mesmo tendo crescido a 6%, abaixo até da inflação, né? E aí a margem bruta caiu um pouquinho, caiu bem, né? Mas, como eu falei, né? A margem bruta é excelente, né? Então a empresa estava voando aqui, né? E aqui a gente sabe que tem inflação pesando e eles conseguiram controlar mesmo assim, né? Aqui operacionalmente a gente vê que as despesas deles muito enxutas, né? Praticamente não cresceram, abaixo da inflação também. Então é uma empresa muito controlada, né? Parceria público, acho que PPI é público-privado, não sei, depois a gente olha aqui com calma se tem aqui explicando. PPIs, apreciação das PPIs. Dá uma olhada aqui com calma. Eu tinha aberto, mas eu tinha passado despercebido por esse ponto. Resultado operacional, ó, muito bom também, né? Pouca depreciação e amortização, caiu bem em relação ao ano passado. EBITDA também caiu um pouquinho. E mesmo assim a gente vê que a margem é excelente, né? E aí o resultado financeiro pesando até menos do que ano passado. Então a empresa aí vê que a alavancagem aí não pesa tanto, a alavancagem financeira, e a margem líquida é excelente. Deixa eu ver se aqui vai. Aqui no DFP vai ter falando do PPI que eu tinha aberto, mas agora fugiu a memória, né? Só pra gente ver a explicação. Aqui tá até por setor, né? Por segmento, ó. Abre aqui DFP, acho que é interessante pra gente dar uma olhada também, né? A gente vê que incorporação aqui corresponde por boa parte, shopping varejo uma parte, hospitalidade e gastronomia outra, e aeroporto ainda bem pequenininho, né? E as despesas deles basicamente bem mais shopping varejo, né? Não tem como para onde fugir. Normalmente a margem operacional é mais apertada, né? Nesses setores aqui. Tem que ter mais pessoal, mais quadro operacional, mais quadro administrativo. Administrativo bem tranquilinho também. Então a gente vê que eles ganham, né? Basicamente bem em todas as linhas, né? Resultado operacional positivo. O aeroporto sofrendo bem, né? Conta aqui da inflação. Mas é isso, né? A diversificação da receita da empresa. Deixa eu ver se aqui para baixo eu acho aqui a informação do PPI. Apreciação. Ah, valor justo de propriedade para investimentos. Não tem nada a ver com parceria público-privada, não, Epis. Não, tem que olhar com calma aqui. Ver se acha aqui no Google falando um pouquinho. PPI, aqui tem até o glossário deles, ó. Ué. Propriedade que representa substancialmente outros investimentos de shopping center, envolvido em operação pela companhia que, dentro da estratégia, estão mantidos para aluguel de renda na verdade, assim, são participações deles aí que acabam entrando com equivalência patrimonial, né? E aí entra aqui na parte aqui de pode ter alguma despesa, pode ter alguma variaçãozinha que impacta, mas a gente vê que a variação não é tão forte, né? Impacta aqui na parte do operacional e depois aqui na parte do EBITDA também, ó. Eles também fazem algum ajuste aqui, né? Porque é alguma coisa que pode depreciar, pode apreciar, né? E tem que remover aqui do EBITDA, né? No caso do EBITDA. Eles somam aqui e removem aqui, né? Acaba que não faz muita diferença, né? Então é mais uma questão aí de demonstrar
É a mesma coisa, né? De demonstrar como é que tá o andamento. Aqui por setor, a gente já tinha dado uma olhada, né? Essa daqui que a gente tinha aberto antes. É, divulgação dos resultados, isso aí mesmo. Por setor. Aqui eles falam por incorporação, só incorporação. Então a gente vê que boa parte vem de incorporação, né? Shopping e tal, eles destrinchando aqui, né, por setor. Aeroporto executivo, a gente já deu uma olhada ali que tem uma tabelinha. Venderam uma parte aqui para XP Investimentos, né? CPV deles aqui bem mais forte em incorporação, inflação, questão de hotéis também, gastronomia pesando mais. E mesmo assim, né, a gente vê aqui que eles tiveram um crescimento bem, bem tranquilo, né? Conseguiram enxugar aqui, na verdade, a incorporação, né? De um ano para o outro, né? Bem interessante isso, né? Houve redução de custo devido ao menor nível de vendas contratadas em relação ao segundo trimestre. Então a empresa também segurando, né, um pouquinho de venda por conta aí da inflação, né? Me parece isso, né? Então por isso eles conseguiram enxugar aqui o CPV. De repente com a aceleração aí, apesar que o pessoal de alta renda acho que talvez não influencia tanto, né? Mas acaba que influencia, né, com a pressão nos custos. Então é um movimento mais estratégico e gerencial da companhia. Que é despesa por setor, a gente já viu também, tem a questão que ela é uma holding, né, investe em algumas participações, por isso a questão lá da PPI. Está falando aqui, a propriedade para investimentos é apresentada substancialmente por nosso investimento em shopping centers, desenvolvido e operado pela companhia. São mantidos para oferir rendimento de aluguel, para valorização de capital, monetizações eventuais, por venda de participações minoritárias. Então é um tradezão aqui, ou renda, né, parece até um FII. Por isso que tem a questão do PPI aqui, né. Então o valor justo deles aqui teve uma apreciação, aí tem esses movimentos, né, do valor justo aqui que modifica. Aqui por trimestre. Não possui efeito caixa, são ajustados a EBITDA e na apuração do cálculo de dividendos anuais. Isso aqui é equivalência patrimonial, basicamente, né? Despesa financeira, mais ou menos em linha com o ano anterior, ainda teve receita financeira, bem superior. Não sei se até fala que a dívida deles é 2,6 bi, mais um caixa de 1 bi, conta a receber aqui que pode até acabar virando um caixa, né? Não inclui conta a receber a performar de 332, né? Ainda vai entrar aqui mais dinheiro. Bem tranquilo também, endividamento deles. Questão do CDI acaba pesando ali no resultado financeiro, né? Até a inflação, né? Que 30% aqui na inflação, pesa também que a inflação é alta. Pouca parte em pré-fixado. Mas quando cair a Selic, vai cair provavelmente a inflação, né? Vai cair o CDI e aí o resultado financeiro dessas empresas vão alavancar bastante, né? A gente vê que uma parte aqui é ainda de curto prazo, né? 2023, 2025. E aqui o resto aqui bem longa, né? Dívida bem longa para ser amortizada. Acho que basicamente é isso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui interessante que a gente pode ver, né? Tabela de venda contratada em corporação. Foi excluída a venda de terreno para XP, né? A gente vê aqui que no total, né, 29% de aumento, a gente já tinha visto isso. Mas aqui eles estão comparando com o primeiro TRI de 2022. Frente ao segundo TRI, eles caíram um pouquinho, né? 10% não foi aquela tão forte, é esperado cair um pouquinho mesmo por conta dessa alta da Selic. E a gente viu que estrategicamente até foi bom, né? Que eles conseguiram segurar lá o CPV. Senão poderia estar sofrendo mais no resultado, né? Shopping varejo, né? A gente vê aqui portfólio de shoppings. Participação, né? Tem bastante participação aqui, né? Shopping Cidade Jardim, 50%. 6% tem algumas participações minoritárias aqui, que talvez entra como aquele PPI lá deles, né? Faria Lima, né? Então a empresa aí focada em realmente, né, em expansão, novos projetos e tal. Vai aumentar bastante, que praticamente vai mais do que dobrar aqui a área bruta locável total. E a da JHSF vai aumentar um pouquinho.
falando dos investimentos e tal, a quantidade de vendas, então a gente vê que shopping de alto padrão sofrendo bem menos, né? Custo de ocupação também conseguiram segurar aí um pouquinho, não caiu tanto. Taxa de ocupação 96%, bem ampla, né? Então a gente vê que vendendo bem, né? Vendo em mesmas lojas. Botar até que pré-pandêmico, né? Porque talvez a retomada da economia não seja tão forte, mas mesmo assim pré-pandêmico subindo bem. Tem até outros indicadores aqui que eles usam, né? O SAS, SSR, SAR. Não sei se aqui vai ter. Eu tinha aberto aqui, né? Deixa eu ver se aqui vai ter. Ah, daqui, ó. Venda uma taxa entre o que foi alugado na área no atual período comparado com o mesmo período no ano anterior, né? Então é a questão, né, do aluguel. Cadê? Eles também crescendo, né? Crescendo todas as métricas, né? SSR. Taxa entre o valor do aluguel na mesma área para o mesmo período do ano anterior. Aqui é da área de vendas, mesma área de vendas, aqui na área de aluguel. Aqui em relação à área, né? E aqui em relação às lojas, né? O local da loja, a taxa, né? Percentualmente em relação ao crescimento em relação ao ano anterior. A taxa do aluguel, né? Para a loja. E aqui em relação à quantidade, por área, né? Alocando. Então a gente vê que essas taxas aí crescendo, a empresa consegue repassar tanto em relação à área bruta locável, como em relação ao valor do aluguel da loja, né? Ações de marketing e tal. Então assim, aqui fala um pouquinho da gastronomia, número de restaurantes, São Paulo basicamente é o foco, né? Rio de Janeiro tem 3, Fazano, hotéis em operação, Fazano, tudo Fazano, né? Rede Fazano, de alto padrão. Acaba que se confunde um pouquinho, né? Hospitalidade e gastronomia, né? Por conta da questão do Fazano. Questão dos restaurantes, administrados e próprios. A gente vê que eles têm mais administrado do que próprio. Mas ampliando, né? Tanto ampliando bem, né? Tanto os administrados, 191%, quanto próprios crescendo bem. Aqui em relação aos hotéis, em relação ao restaurante também, né? Restaurantes é uma dinâmica um pouquinho diferente, né? Próprios dele maior do que administrados. A gente vê que a receita bruta aqui crescendo absurdamente de hotéis e de restaurantes também, absurdamente, né? Mais de 100% em cada um. Diária de repasse, tem uma taxa de repasse muito forte. Taxa de ocupação bem maior que do ano passado, né? E bem maior que no segundo tri de 2019 também, 5,7 pontos percentuais. Tanto em São Paulo como no Rio, né? A gente vê que crescimento absurdo, né? A empresa aí. E eles não botam, eles não ocultam, né? Também em relação a 2021, né? Isso é bem interessante. 2020, claro que ficaria muito ruim, né? Porque esse setor foi muito, muito afetado. A questão do aeroporto a gente viu que foi bem baixinho, um impacto bem baixo, né? A questão do hangar e tal. De repente começaram agora a diversificação. Aqui falando do capital social da companhia, né? 54% são depósito controlador, 44% distribuído, 16% pessoas físicas, 19% estrangeiros, divididos estrangeiros pesado aqui, e locais 8%. Então tem um float bonzinho, né, para quem quer investir aí, ações ordinárias. Aqui falando do PPI, né, influencia aí, principalmente shopping, varejo, né, a gente vê aqui o PPI, né, que é participações em shopping, a gente viu lá, né, para renda de aluguel, para venda também de algumas participações minoritárias. Aí ele tem cálculo de valor justo, alguns cálculos contábeis e tal. Tem leasing aqui do IFRS 16, que é arrendamento e tal, mas a gente vê que não é tão grande, mas pesa mais na questão dos shoppings mesmo, porque esse setor aí tem muito leasing. Tem até um leasing aqui também de hospitais, arrendado, né? Hospitais não, desculpa, hotéis. Aqui também tinha um glossário aqui no final, né? Tinha procurado. Então, basicamente, né, a gente viu aí que é uma opção muito boa, tá? Me agrada bastante. Uma opção mais diversificada, com margens mais elevadas, né, de qualidade maior. A gente viu que não sofreu tanto,
mas eu acho que para o futuro tende a cada vez, a gente vê aí que os números cada vez subindo um padrão elevadíssimo, né, percentualmente. O mercado acaba precificando mais em cima, sofreu menos, porque é um negócio de alto padrão, mas é bem interessante, tá? Para quem quer ter uma carteira e tal. Para trade eu acho que é um pouquinho mais complicado, porque é difícil a gente prever, porque qualquer movimento aí de queda que possa ter de um ano para o outro, de um trimestre para o outro, o mercado vai jogar para baixo, né? Porque a gente vê que o mercado está esperando resultados fortes, né? De um trimestre para o outro, de um ano para o outro, porque a empresa vem entregando isso. Segurou um pouquinho agora em incorporação, né? Até para não ser muito afetada nos custos, eu acho que foi uma estratégia interessante, porque segurou um pouquinho aí, não teve uma queda tão forte nas margens, e a empresa me agradou bastante. Pessoal, se tiver alguma dúvida, alguma crítica, ou também alguma sugestão, algum ponto que possa ter passado despercebido, comenta embaixo, deixe seu gostei aí, se inscreve no nosso canal e segue nossa página no Instagram. Valeu? Forte abraço para vocês.